Bom, vamos aqui agora para a aula para você saber como identificar um suporte e uma resistência, tá? Como funciona essa questão de marcação de linhas, de suporte e resistência, enfim. A partir do momento que um preço chega a um determinado ponto, o gráfico vai bater em uma determinada região. Ele vai voltar, vai bater ali novamente, vai voltar. Eu tenho aqui uma região de resistência. Por quê? Porque o preço não consegue ultrapassar essa região, tá? E aí quando ele volta ali novamente, você pode fazer uma entrada, porque ali é uma região de vendedores, né? Conforme nós falamos na aula passada. Então, se ali formou uma região de vendedores, você sabe que ali você pode efetuar uma venda que o preço vai cair. Beleza? Da mesma forma, pessoal, é a região de suporte. A região de suporte, você vê que o preço desce até um determinado ponto, volta, bate ali novamente no determinado ponto, volta, e quando ele volta a tocar lá, né, a tendência é o quê? É ele subir. É ele realmente subir. Por quê? Porque chegou ali em uma região de compradores, né? Você teve uma confirmação. Você teve duas confirmações de compras, que ali existe uma região de compradores, você fazendo aí a sua entrada no terceiro toque, tá? Só que existe uma coisa também, o rompimento, tá? Quando o preço ele rompe, né? Por exemplo, quando o preço faz isso, ele tocou ali, desceu, subiu, tocou novamente, desceu. No terceiro, no quarto toque ou no quinto toque, ou em algum momento do gráfico, o que vai acontecer? Ele vai romper. Vai acontecer isso, certo? Ele vai romper. E geralmente quando isso acontece, essa resistência aqui agora vai virar o que? O suporte. Então o preço ele tende a vir aqui novamente, tocar e continuar subindo. Por quê? Porque aconteceu aqui uma reversão de tendência, tá? Aconteceu aqui nesse momento uma reversão de tendência. Ele vai buscar um outro patamar acima. Agora isso daqui se torna um suporte e ele então vai buscar o quê? Uma resistência acima, tá? Ele vai buscar uma resistência acima, até chegar lá, fazer aqueles outros 3 toques novamente, onde você vai poder fazer a sua entrada, tá? E descer, tá? Uma coisa que você tem que entender também, que isso acontece na área do suporte, tá? O suporte, ele vem aqui, o preço desce, sobe, desceu novamente, tocou, desceu novamente, tocou, chegou uma hora que ele rompeu. O que ele faz? Agora esse suporte aqui, ele se torna uma resistência. Ele bate aqui novamente nessa área para ele continuar a sua tendência. Houve aqui então o que? Uma reversão, né? Aqui aconteceu que os grandes players que estavam aqui, eles começaram a acreditar que o preço não subiria mais daqui, tá? Ele não subiria além desse ponto. Então eles começaram a vender. Eles aproveitaram que eles viram que ia desvalorizar muito, começaram a vender aqui e então continuou aí o seu rumo, né? O gráfico, né? Ok? Então nós vamos aqui pro gráfico agora da IQ para eu mostrar para você como se faz marcação, né? Como se faz marcação de suporte e resistência. Conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo identificar, sem colocar em gráfico de M15, sem colocar em gráfico de H1, você vai conseguindo identificar no gráfico regiões de suporte e de resistência. Por exemplo, aqui existe uma região de suporte, tá? Por quê? Porque eu vi que o gráfico ele não conseguiu ultrapassar essa barreira aqui para baixo. Tá vendo? Aqui eu já consegui identificar. Tanto é que lá na frente, olha o que aconteceu, ó. Quando ele bateu, ele subiu, tá? E aí o que acontece? Ó, existe o rompimento, ó. Ele rompeu aqui, essa região de suporte se tornou uma região de resistência. Ele buscou aqui essa região novamente e desceu. E agora,
Quando ele chegou aqui nessa região aqui de baixo, ganhou força novamente de compra e ele continuou a subir, tá? Uma coisa interessante que você deve saber é o seguinte também. Existe na Ike os preços aqui do lado, não sei se você está conseguindo ver aí, tá? Aqui do lado existem os preços fechados, ó, tá vendo? Ó? Essas linhas aqui, ó, que você tá vendo, aqui, ó, em paralelo na Ike, tá vendo? Ó? Aqui do lado, no lado direito, tem o preço fechado, que é o que? Olha só, aqui, ó, 1.1825, 1.1830, 1.1835. Isso daqui também é uma linha de suporte e resistência imaginária. Se você observar, ó, o preço aqui, ó, exatamente aqui, vou colocar uma linha aqui, ó, uma linha preta aqui, ó, exatamente aqui, ó, ele não conseguiu ultrapassar. Ele bateu nesse preço aqui e desceu, bateu e desceu, tá vendo? E o preço estava em 1.18400. Olha que interessante, quando chegou aqui na frente, ó, ele não tá conseguindo ultrapassar esse ponto de resistência. Ele bateu, desceu, bateu e desceu, tá vendo? Então, isso aqui se tornou um ponto também de suporte, né? Aqui atrás, que depois virou resistência, tá? Então, como que eu faço a marcação? Olha só, a primeira marcação mais simples que nós podemos fazer é marcar topos e fundos de vela de M15, tá? As últimas velas mais perto do preço. Perto do preço é isso aqui, ó. O preço ele se encontra aqui nesse momento, tá vendo? Ele se encontra nesse momento aqui, tá? Então eu teria marcado aqui, ó, aqui existe uma região de resistência, tá? Eu marco aqui também, tá? Eu marco aqui embaixo, nesse daqui, tá vendo? Tá? Aqui também, tá? Eu marco topos e fundos de velas de M15, tá? Aqui também, ó, aqui em cima, beleza. Porque eu sei que agora, colocando o meu gráfico em 1 minuto, qual é a tendência? A tendência seria buscar um ponto, tá vendo aqui, ó? Um ponto de resistência, que o gráfico rompeu e não conseguiu ultrapassar aquele ponto ali, tá? Ele está querendo buscar, beleza. Se ele bater aqui e romper, o que que pode acontecer? Pode acontecer do seguinte, ele pode, vou pegar uma linha aqui, ó, vamos lá. Ele pode vir aqui em cima, certo? E ali, voltar aqui nessa região, tá vendo? E seguir até a próxima resistência de cima, tá? Isso se acontecer o rompimento, isso aqui é bem capaz de acontecer. Ele buscar em cima, voltar aqui e continuar subindo. Ele vai fazer o que aqui? Uma correção, uma pequena correção, certo? E ainda mais quando ele está, ó, o preço está querendo tocar na linha, tá vendo? Ó? Ele está querendo tocar. Quando a vela fica assim, né? Toca, não toca, toca, não toca, toca, não toca. Geralmente é porque ele está preparando para ganhar força, tá? Eu vou falar sobre picos de vela com vocês, por quê? Porque uma vela boa para entrar aqui seria uma vela que ela desse uma esticada. Seria uma vela que ela viesse daqui de baixo aqui, ó, e fizesse uma esticada, por quê? Porque ele ia tocar lá, ia retrair e iria descer. Igual aconteceu com essa daqui, ó, retraiu e desceu. Tá vendo? Então, ó, vamos lá, vamos aguardar aqui para ver o que vai acontecer. Ó, passou para a próxima vela, tá vendo? Tocou na linha, tocou na região. Tá vendo? E na próxima vela, a intenção seria dela tocar e ela retrair. Tá vendo? Que é exatamente aqui, ó, o que já começou a acontecer. Tá vendo, ó? Rompeu, ó, houve o rompimento, tá vendo? Agora o que você vai fazer? Você vai ter que esperar confirmar. Por quê? Porque se essa vela aqui fechar abaixo dessa linha, aí foi porque foi um falso rompimento,
Agora, se essa vela aqui fechar acima dessa linha, quando ela voltar aqui, você pode pegar aqui e fazer o seu trade ao contrário, tá? Por que que eu falo isso? Porque essa vela aqui, ela ainda pode descer aqui, ó. Porque isso aqui, na verdade, é o que, pessoal? É uma região, né? É uma região. Não é um toque. Ela pode descer, ó, tá vendo? Ó? Ela tá descendo. É uma região. Então, se eu tivesse entrado aqui para put, né, que foi dentro da marcação, aqui até o momento eu teria, até esse momento eu teria um trader vencedor, tá? Mas vamos ver. Olha aí, ó. Tá vendo como ela desceu, ó? Pronto, desceu, beleza. Tá vendo? Ela não fez um rompimento total, ela fez um rompimento apenas parcial, ou seja, um falso rompimento, isso daqui, tá? Então, você fez as suas marcações lá em M15, como eu falei. Outra coisa importante, você deve marcar, quando você procurar marcar, o que que você faz? Você procura marcar assim, ó, por exemplo, ó, olha que marcação bacana, essa daqui, ó. Quando tem duas velas na mesma altura, ó, tá vendo? Vou marcar até aqui de roxo, tá? Porque são duas velas com a mesma altura de topo, topos e fundos. Isso daqui é bacana de fazer, por quê? Aqui atrás também tem uma, ó, aqui atrás também tem uma, por quê? Porque ali se tornou uma região muito forte, né, de suporte e depois ou de resistência, tá? Tanto é que aqui, ó, teve um encontro de dois pavis, tá vendo? Aqui ele não conseguiu ultrapassar, aqui houve o rompimento e aqui, ó, houve o pullback, ó. Tá vendo? Aqui houve o pullback. Beleza? Então essa daí é a marcação de para operações em M1. E calma que não é só isso, porque vão vir ainda as confluências, ainda vão vir outras análises que você vai aprimorar ainda mais isso. Porque não é, na verdade, só chegar aqui, marcar e fazer as entradas. Não é isso. Você tem que ter todo um contexto para você fazer a sua entrada. Por exemplo, colocar uma FIBO, né? Será que uma entrada de FIBO ali seria interessante? Ó, aqui seria interessante, tá vendo? Por quê? Porque além de ter um toque aqui, ó, marcando a sua... Tá vendo? Além de ter um toque aqui, nos dizendo que aqui houve uma resistência, aqui houve no mesmo nível da FIBO de 61.8. Olha só que bonito, ó. Quando bateu aqui na FIBO, ela retraiu. Tá vendo? Mas isso aqui, aula de FIBO é para outra hora, tá? Vou mostrar para você depois no final, fazendo todas as confluências, como você pode aprimorar ainda mais as suas entradas. Tá ok? Na próxima aula vamos falar sobre marcação de M5, beleza? Marcação para você operar em M5.